e quiser abrir e acompanhar a leitura comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. É bem curtinho, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao verso de número 11. Obrigado, Grecimar. Diz assim, meus irmãos. Aleluia. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados ao ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, depois que eu terminar a palavra, eu leio o comentário de vocês, meus irmãos, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. É Deus quem opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para qual for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro, dom de discernimento. É a mesma coisa. Brigael, é a mesma coisa. É a tradução diferente, mas é a mesma coisa. A outro, o dom de discernimento, de discernir do Espírito. A outro, a variedade de línguas. A outro, ainda, esse é lindo demais. Esse é lindo demais. Quer dizer, todos são, né? A outro, o dom da interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que é lindo é a palavra de Deus. Esta é uma das cartas do nosso irmão e o grande apóstolo, se assim usar esta palavra, esse termo grande, porque grande é Jesus. Não existe grande pregador, não existe grande pregadora, não existe grande cantor, não existe grande cantora. Fulano é um grande pregador, não, fulano é um ser humano. Grande é Jesus, poderoso, grande é Jesus, grande é o Espírito Santo, grande é Deus. Mas Paulo, se assim posso usar esse termo, foi um dos maiores, entre aspas, porque maior é Jesus, mas um dos grandes, entre aspas, apóstolos que estavam no ministério da igreja primitiva.
Paulo, meus irmãos, que tremendo é o ministério do apóstolo Paulo. Que tremendo é o ministério do apóstolo Paulo. Paulo, nas suas 13 cartas, as suas 13 epístolas que ele escreve, a 1 Coríntios, é uma dessas cartas do apóstolo Paulo, escrita por volta de 55 depois de Cristo. Aleluia. É verdade, Luciana, é verdade. Falar isso hoje em dia eu arrumo inimigos, né? Eu arrumo inimigos falando isso. E esta carta do apóstolo Paulo, irmãos, na igreja em Corinto, ela é destinada para a igreja que lá está em Corinto. Corinto, irmãos, era uma cidade, era uma grande metrópole comercial. Aleluia. E Paulo fundou na igreja, na cidade de Corinto, a grande igreja de Corinto. Nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. A igreja de Corinto, aleluia, ela tinha, biblicamente, todos esses dons mencionados estavam sobre ela. Só que lhe faltava ordem, lhe faltava estar de acordo, muitos dele, com a palavra do Senhor. Resumindo aqui em português mais claro, estava uma bagunça ali. E o apóstolo Paulo escreve esta carta orientando e dando ali um ensinamento para a igreja de Corinto. Aleluia. E aí quando nós chegamos no capítulo de número 12, meus irmãos, Deus abençoe Marli. Quando nós chegamos no capítulo 12, meus irmãos, Paulo está ensinando que a diversidade de dons, quem dá é o Espírito Santo. Irmãos, veja bem, toda capacitação que o ser humano tem, ele recebe da pessoa do Espírito Santo. Se você prega pela capacitação do Espírito Santo. Eu não sei pregar, você não sabe pregar, nós não sabemos. Quem nos capacita, quem nos ensina é o Espírito Santo. Se você canta, se você louva, não é porque você nasceu com uma voz boa, afinada, não. É porque o Espírito Santo capacita. Todo dom, toda boa dádiva, diz o apóstolo Paulo, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, aleluia. Toda capacitação que haja na sua vida ou na minha vida provém da pessoa do Espírito Santo. Clarice, mas eu não tenho a capacitação para exercer isto ou aquilo, irmãos. Rogue ao Espírito Santo, porque Ele é o mestre, o professor, é o Espírito Santo que dá dons, aleluia. É o Espírito Santo que usa, que move, que age na nossa vida. É o Espírito Santo. Uma comparação aqui para que haja uma boa compreensão. Um instrumento musical, um violão, um teclado, uma bateria, um baixo, ele necessita que alguém toque para que ele emita som, música, melodia. Assim é a vida minha e sua. Nós somos o instrumento na mão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tocar, se o Espírito Santo não usar a instrumentalidade desse instrumento, chamado Clarice, chamado Regina, Marcílio, Isabel, aleluia. Se o Espírito Santo não usar esse instrumento, ele vai ficar lá parado num canto sozinho, ele não vai emitir som sozinho. Por quê? Porque o instrumento depende que alguém o toque para que ele emane melodia. Assim é.
a vida de um servo, de uma serva de Deus. Precisamos que o Espírito Santo nos use, nos toque, ser instrumentos na mão do Espírito Santo. E o que é que vemos, meus irmãos? Segura aí, dê glória. Se você puder dar glória por esta palavra, segura aí, dê glória. E por que é que nós vemos hoje em dia pessoas se sentindo autocapazes, suficiente, aleluia, em se tocar sozinha e emitir som sozinha, irmão? Toda capacitação vem do Espírito. Se o Espírito não tocar, se o Espírito não usar, se o Espírito não capacitar, se o Espírito não me ajudar a pregar, aleluia, é palavra vazia, é palavra humana. Paulo diz na igreja para a igreja em Corinto, se não me engano, no capítulo 4, Paulo diz, verso 10, se não me falha a memória, Paulo diz, aleluia, eu vim pregar para vocês, não com palavras persuasivas, eu vim pregar para vocês não com conhecimento humano. Irmãos, Paulo era mestre, Paulo era fariseu estudado, Paulo tinha conhecimento teológico. Paulo estudou a melhor faculdade teológica da época, aos pés de Gamaliel. Paulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha um diploma e certificado de doutorado em Torá na sua parede, aleluia. Mas quando ele se apresenta para pregar à igreja de Corinto, ele está dizendo, o meu diploma não vale nada, o meu conhecimento, aleluia, o meu conhecimento humano não vale nada, a minha faculdade teológica não vale nada. Eu não vim pregar para vocês com sabedoria, com persuasão humana. Eu trouxe olha o que Paulo está dizendo, eu vim pregar para vocês, Corinto, aleluia, uma mensagem cheia do Espírito Santo, aleluia, de poder e virtude do Espírito, porque é o que faz a obra na vida. Veja bem e receba isso na tua alma, o que faz a obra no coração do pecador não é uma palavra bonita, não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra coach, aleluia. O que faz a obra no coração do pecador é uma mensagem pregada, cheia, repleta do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo já disse isso aqui, eu digo de novo, e digo quantas vezes for necessário, se o Espírito Santo não estiver na mensagem pregada, é uma mensagem, é um conteúdo humano. Se o Espírito Santo não estiver na mensagem, pode ter um bom português, pode ter uma boa aplicação, um bom dicionário repleto de palavras difíceis de se compreender, e eloquências, e toda essa formalidade gramatical, pode ter tudo isso, mas não tem poder, não tem virtude, não tem graça, não tem unção. Você já ouviu alguém sem unção, irmãos? Você já ouviu alguém sem a presença do Espírito Santo? Eu não aguento nem 5 minutos, irmão. Nem 5 minutos. Eu não aguento nem 5 minutos. Porque você sente que não tem nada. Ah, mas tem conhecimento, tem estudo. Traz, porque no grego, no aramaico, no hebraico, irmão, é bom estudar, estude. Mas a graça do Espírito é o principal da mensagem. A graça do Espírito, a presença do Espírito é o principal na vida da igreja. O que a sua congregação precisa, o que a minha congregação precisa, o que a igreja de Jesus na terra, independente de placa, precisa, não é pessoas, aleluia, com conhecimento humano, teológico, doutorado, mestrado, não. O que a igreja precisa é a presença do Espírito Santo. É simples, irmãos, simples. É isto que a igreja precisa. A igreja
Veja bem, ainda que alguns não gostem do que eu vou dizer aqui, a igreja não precisa de pregador conhecido nela. A igreja não precisa de pregador de fora nela. A igreja não precisa de pisca-pisca, fumaça, luzinha colorida, festa pagã dentro dela. A igreja precisa do Espírito Santo na vida dela. A igreja precisa do Espírito Santo na vida dela. E como é que o Espírito Santo vem, irmãos? Como é que o Espírito Santo manifesta? Primeiro, anote aí. O Espírito Santo manifesta por intermédio da palavra. Atos, capítulo 10, verso 44. A Bíblia diz, nós já meditamos nisso, eu vou relembrar aqui para vocês. A Bíblia diz, está salva a mensagem aqui, o Espírito Santo na vida dos gentios, se você quiser assistir. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando a palavra, Jesus, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio. O Espírito Santo vem quando a Bíblia, na sua essência, na sua verdade, é pregada. Quando a mensagem não é o que eu acho, não é o que eu penso, eu acho isso, não. Quando a mensagem pregada é o que Jesus me diz, o Espírito Santo vem. Segundo, o Espírito Santo vem quando nós estamos orando. Se não houver oração, veja bem, se não houver oração, o Espírito Santo não vem. Atos capítulo 4, verso de número 31. A Bíblia diz que tendo eles orado, Atos 4:31, tendo eles orado, o Espírito Santo moveu o lugar tremeu, e todos que lá estavam foram cheios do Espírito Santo, tendo eles orado. Se não houver oração, o Espírito Santo não manifesta. Terceira coisa, santificação. O Espírito Santo, a própria palavra na sua essência o diz quem é. O Espírito Santo é santo. Ele é parte da Trindade do Pai. Ele é parte do Deus Trino. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é santo. E o Espírito Santo não habita em templos sujos. Aleluia. O Espírito Santo não habita, não está presente onde há imoralidade. O Espírito Santo não está presente onde há engano, onde há mentira, onde há sujeira escondida debaixo do tapete, onde há altares e ministros de altares tem 2, 3 esposas, tem amantes quando vai embora do culto. Aleluia, Jesus amado, segura eu, Jesus, senão vamos derrubar a minha live de novo, porque eu preguei uma live aqui e derrubaram, porque pregar a verdade é isso, irmão. O Espírito Santo não está presente aonde um lugar está mais interessado no dinheiro do que na alma. O Espírito Santo não está presente em um lugar aonde o interesse
de lideranças, é a gordura, é a lã que a ovelha produz, que a ovelha pode dar a ele, do que a sua própria alma. O Espírito Santo não está presente aonde usam a palavra de forma distorcida para extorquir, para enganar, para dominar a massa conforme a sua própria vontade. O Espírito Santo, tá, irmão, segura aí, irmão. O Espírito Santo não está presente onde o homem é o centro das atenções. O Espírito Santo não está presente onde a cadeira principal de governo é do pastor presidente. O Espírito Santo não está presente, aleluia, aonde a imoralidade, a mentira, a lascívia, a prostituição está presente. O Espírito Santo não está presente na vida de alguém que no domingo dá glória a Deus e aleluia num culto e coloca a Bíblia debaixo do braço e na segunda-feira está no celular vendo coisas imorais, profanas, imundas. O Espírito Santo não é assim, irmãos. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é santo. Davi, ele diz no Salmos 51: não retire de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Davi pecou, Davi errou, Davi mentiu, Davi adulterou, Davi mandou assassinar Urias. Davi teve uma queda brusca, mas ele entendeu que ele precisava do Espírito Santo. E quando ele faz a oração do Salmo 51, uma oração de arrependimento, ele diz: não retire de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Davi entendeu que o que ele precisa não é trono, não é coroa, não é linho fino, não é uma roupa de linho fino, não é um exército ao seu comando, não é esposas e concubinas. O que Davi precisava, e ele entendeu isso: Senhor, eu errei, não tire de mim o teu Espírito, eu preciso do teu Santo Espírito. Irmãos, chegamos em uma época onde pessoas estão, veja bem o que eu vou dizer para você, com dor no coração, eu digo isso. Pessoas estão como Saul. Saul estava achando: eu tenho o Espírito de Deus, eu fui ungido pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento quem era ungido pelo Espírito eram reis, profetas e sacerdotes. Saul começou bem o seu ministério. Saul começou profetizando no seu ministério. Se você for ver a história de Saul, ele começou bem, começou profetizando. Samuel ungiu, mas no meio do caminho, Saul corrompeu o seu coração. A questão não é como você começa, a questão é como você termina. Porque tem muita gente, eita glória, porque tem muita gente que começou bem, mas no meio do caminho corrompeu o seu coração, esqueceu da presença do Espírito Santo, deixou que o ego engrandecesse. Tem muita gente que começou pregando simples numa igreja pequena, uma congregação de bairro, e Deus levantou
E Deus fez crescer. E agora está aí nas grandes mídias, nas grandes igrejas, nos grandes templos. E se corrompeu. E se perdeu. Irmãos, esse é um sério problema. Há um sério problema aqui. Deus pode engrandecer o homem, claro que pode. Ou colocá-lo em um lugar de honra, Deus pode. Mas existem muitas dessas pessoas que, infelizmente, se corrompem. Deixa que as ofertas, que a fama, que os convites, que os status corrompam o seu coração. Aconteceu com Saul. Saul corrompeu o coração. E ele estava pensando, Deus está comigo. O Espírito Santo está comigo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, se apartou da vida de Saul. E Saul não percebeu que o Espírito Santo havia se apartado. Eis um grande perigo, irmãos, de pessoas que estão achando: o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo me usa. E na verdade o Espírito Santo já se apartou delas. Paulo está ensinando aqui que toda capacitação vem pelo Espírito. Todo dom vem pelo Espírito. Então não se preocupe, quem capacita você para a obra de Deus é o Espírito Santo. Não se preocupe, quem capacita e quem capacitará a sua vida para a obra é o Espírito Santo. Paulo está dizendo que toda capacitação vem pelo Espírito Santo. Ele diz para a igreja de Corinto: vocês estão achando que vocês têm todos os dons? Que vocês têm variedade de dons? Abaixa a bola um pouquinho, Corinto, porque toda capacitação na vida da igreja de vocês vem pelo Espírito. Se o Espírito não der, ninguém tem nada. Aleluia! Se o Espírito não der, ninguém tem nada. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Então, cantores e pregadores que se acham alguma coisa, abaixa a bola. Porque se não for o Espírito Santo, ninguém faz nada. Eu não faço nada. Se não for o Espírito Santo, nem aqui eu estaria, nem vivo eu estaria. Quem faz é Ele. Dependemos dele. Se Ele não fizer, não adianta nada. É isso que Paulo está dizendo aqui na igreja de Corinto. Todo dom que vocês têm é dado pelo Espírito Santo. E ele continua dizendo, ora, verso 4. Esqueci de pegar minha água, irmã, minha garganta foi embora. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja bem, Paulo está dizendo aqui: quem capacita é o Espírito Santo. Quem dá dons é o Espírito Santo. Quem decide de que forma vai usar um ou outro é o Espírito Santo. E ele capacita conforme a utilidade que será dada a esta ferramenta. A questão aqui não é eu ter o dom que eu quero. A questão aqui é o Espírito Santo me dar um dom que seja útil, utilizado para a obra. De nenhuma maneira o Espírito Santo nos dará algo que não seja útil para a obra de Deus. De nenhuma maneira o Espírito Santo, ele deu porque quis, ele deu à toa. Não é à toa.
O Espírito Santo, esse Espírito bíblico que estamos trazendo aqui, o Espírito Santo, verso de número 7, Bíblia, dá a cada um o que for útil. Ele dá para mim aquilo que ele sabe que será útil, utilizado na minha vida. Ele dará para você o dom que seja útil e utilizado na sua vida. Ele não nos dará um dom, uma ferramenta para ser aposentada dentro de uma gaveta, irmãos. Não. Todo dom que procede do alto, do Espírito Santo, é para utilidade, ser útil, ser usado na mão dele, para a glória dele, louvor dele, através da sua vida. Irmãos, que lindo. Porque Deus poderia usar qualquer outra criação da terra, qualquer outra forma de criação, mas ele escolheu usar o ser humano pelo seu Espírito Santo. Deus escolheu usar você, capacitado pelo Espírito Santo. Deus escolheu usar a sua vida, lhe dando dom útil pelo Espírito Santo. Eu quero trazer uma mensagem do céu para o teu coração. Se a tua ferramenta caiu na água como a do profeta, aleluia. Ai, Senhor, a ferramenta era emprestada, aleluia. Irmãos, daremos conta desta ferramenta que é emprestada. Se você prega, esta ferramenta é emprestada. Se você é o pastor da igreja, esta ferramenta é emprestada. Se você é um diácono, esta ferramenta é emprestada. Se você é um presbítero, esta ferramenta é emprestada. Se você evangeliza, esta ferramenta é emprestada. Se você ora, intercede, Deus cura, esta ferramenta é emprestada. Se você tem dom de visão, de revelação, esta ferramenta é emprestada. E daremos conta no dia que encontrarmos com o Criador, nosso Deus, daremos conta. Se porventura a sua ferramenta nessa tarde de domingo caiu na água, o Espírito Santo está dizendo: pega de volta, lubrifica ela com óleo do Espírito, aleluia. Porque se a ferramenta não for usada, ela enferruja. Se a ferramenta não for usada, ela fica enferrujada, aleluia. Se você largar a ferramenta num canto, aleluia, largada, ela vai enferrujar, ela não vai ter a utilidade e a serventia que ela tinha. Então é necessário o quê? Pegar a ferramenta, é necessário lubrificar ela, aleluia, lixar, limpar, fazer o que for necessário e usar a ferramenta, usar. Porque o Espírito Santo, verso 7, Bíblia, o Espírito Santo dá para nós, para a sua igreja, aquilo que é útil. Você tem algo, todo mundo aqui, sem exceção, ninguém tem nada, todo mundo tem alguma coisa você tem na sua vida dada pelo Espírito Santo. Todos vocês, as 500 pessoas que aqui estão, todos vocês têm algo dado pelo Espírito Santo na sua vida, todos. Para quê? Para que seja útil, utilizado, usado das mãos dele, para a glória dele, através da sua vida. Pelo Espírito, alguns têm palavra de sabedoria. Pelo Espírito, alguns têm palavra de ciência. Pelo Espírito, alguns são professores bíblicos. Pelo Espírito, alguns têm a capacidade de conhecer os mistérios mais profundos da palavra pelo Espírito. O outro tem o dom de ensinar, de falar, de ensinar o outro pelo Espírito. Um tem dom de pregar pelo Espírito. O outro tem o dom da fé, porque a fé também é um dom. Se o Espírito não der o dom da fé, irmãos, nós não temos também. O outro, dom de curar. O outro,
operação de maravilha. Sabe alguém que tinha esse dom de operação de maravilha, irmãos? Coisa tremenda, que hoje, infelizmente, nós não vemos dons assim, e não é culpa do Espírito Santo, a culpa é nossa. Mas um exemplo de operação de maravilhas é o nosso saudoso Davi Miranda. Davi Miranda tinha o dom de operação de maravilhas. O Espírito Santo deu a este homem o dom de operação de maravilhas. Coisa linda. A outro, profecia. Veja bem que o dom da profecia também vem pelo... Eu não estou falando de profetada. Eu não estou falando de palhaçada. Eu não estou falando de enganação. Estou falando de profecia. Quando alguém cheio do Espírito Santo fala assim, diz o Senhor, bem certeiro no teu coração, coisa que só você... É isso que eu estou falando. De um crente cheio do Espírito Santo que tem o dom de profecia. Coisa linda é. Linda, lindo demais. A outro, o dom, quem dá? O Espírito Santo. Olha, isso aqui é importante. O dom de discernir os espíritos. Irmãos, o Espírito Santo, ele dá o dom de discernimento. Nós só seremos enganados se não buscarmos no Espírito Santo o dom de discernimento. Quem é que nos faz e nos capacita a entender se aquele Espírito que está falando na boca de alguém é Deus ou não é Deus? É o Espírito Santo ou não é o Espírito Santo? Se aquela pessoa está sendo usada por Deus ou não? É o Espírito Santo que nos dá dom de discernimento. Irmãos, eu acredito que nunca nós precisamos tanto de um dom como esse agora. Eu acredito que este dom, além do dom da palavra que a igreja precisa, este dom de discernimento no século 21 é o dom mais necessitado dos últimos tempos. Esse dom é um dom mais necessário nesta última geração. Os outros são lindos, é claro, todos os dons são lindos, irmãos, todos. Tudo aquilo que vem do Espírito Santo é lindo. Mas eu acredito, esse é um pensamento particular meu. Talvez você discorde, essa é a minha opinião. Eu acredito que o dom mais necessário nesse último tempo é o dom do discernimento dos espíritos. Porque quantas pessoas estão sendo levadas por engano, por espíritos enganadores, por falsos mestres e profetas, falsos ensinadores, porque não conseguem compreender o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Então, clamemos ao Espírito Santo este dom. Outro dom é a variedade de línguas. E o outro, esse é lindo demais. E o outro é a interpretação de línguas. São dons raros que hoje não vemos tanto, mas o Espírito Santo continua sendo o mesmo Espírito que deu esses dons aqui para a igreja primitiva, é o mesmo Espírito que pode dar para nós. O mesmo Espírito. Olha que coisa linda. O mesmo Espírito que dá o dom para a igreja de Corinto é o mesmo Espírito que pode dar o dom na nossa vida. Dom de falar novas línguas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem irmãos, eu não sei se aqui tem. Se tiver, aí você me fala, Existem irmãos que ainda não são batizados
com dom de línguas. Línguas é um dom, irmãos. Línguas é um dom. Mas não significa, irmão ou irmã, que você não fale. Não significa que o Espírito Santo não está na sua vida. Isto é uma das evidências de dons espirituais. Mas não é porque você não fale novas línguas ou outras línguas que o Espírito Santo não está na sua vida. Aleluia. Existem pessoas que acham, eu não falo, ou outras acham dela, ela não fala, não é batizada em novas línguas, o Espírito Santo não está na vida dela. Mentira, irmãos. O Espírito, se você anda de uma forma idônea, correta, íntegra, temente, fiel, santa, produzindo na sua vida o fruto do Espírito, em Gálatas 5, paz, mansidade, bondade, se você é fiel, aleluia, se você é honesto, se você compra, você paga, você honra o seu marido, honra a sua esposa, se você é uma boa pessoa, você anda de uma forma íntegra, com um caráter íntegro, você tem o Espírito Santo. Isso aqui é apenas uma das evidências, um dos dons. Mas não é que significa que você tem ou não. Ninguém pode julgar o outro dizendo o outro tem o Espírito Santo, o outro não tem o Espírito Santo. Somente pelo fato do batismo de línguas. Entenderam, irmãos? Isto é dom. Falar em línguas é dom. E Paulo diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. A intenção dos dons aqui, dada pelo Espírito, não é exaltar o homem. A intenção dada dos dons pelo Espírito... Perdão, irmãos, espera aí. É ser útil para a glória dele. Falar em línguas, ou falar novas línguas, ou variedade de línguas, é dom. É dom. A outro, a interpretação. Alguém está falando em línguas. Veja bem, e quando é, Clarice, que Deus levanta alguém para interpretar? Quando aquela palavra é para edificar a igreja inteira. Todos que estão ouvindo. Porque quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Agora, em uma situação dessa aqui, onde alguém fala em línguas para a igreja, é necessário que o Espírito Santo levante alguém que interprete para a edificação da igreja que está ouvindo. Porque a igreja está no Brasil, nós falamos português. Se a pessoa só falar em línguas, por mais lindo que seja, não vai edificar a igreja na compreensão, entender. Porque precisamos entender o bom português, irmãos. Por isso é necessário que alguém levante. Saúdes, Deus bendiga, minhas irmãs. É necessário que alguém levante pelo Espírito para traduzir num bom português, num bom espanhol, num bom inglês, independente de língua que seja, para os ouvintes serem edificados, a igreja, o corpo que está ouvindo seja edificado. Agora, este dom é um outro dom também raro nesses tempos de encontrar dom de interpretação de línguas. Eu vi um testemunho, não me lembro agora onde, de uma irmã, que a mulher veio na frente, marchando, falando, porque o diabo imita, irmão, o diabo gosta de imitar. Satanás é imitador das coisas de Deus. Imita e distorce. E vem, falando em línguas, marchando, aleluia. E Deus, e o povo, glória a Deus, aleluia, batendo palma e não sei o que. Levanta uma senhorinha lá no fundo e repreende a igreja, dizendo: vocês não estão entendendo que esta mulher está amaldiçoando a igreja através dessas línguas. A irmãzinha, a senhorinha simples, tinha o dom da interpretação.
Enquanto o povo estava lá, ei, glória a Deus, aleluia, uhul, a mulher estava entendendo tudo que ela estava falando. E ela estava amaldiçoando a igreja, estava amaldiçoando o pastor, estava amaldiçoando as coisas de Deus. Em outra língua. Olha a necessidade de ter o dom da interpretação. Irmão, hoje em dia qualquer pessoa pode... Hoje em dia qualquer pessoa pode falar em língua. Não do espírito, mas mentindo. Hoje em dia qualquer pessoa, nem todo mundo, veja bem o que eu vou dizer para você. Nem todo mundo que fala em outras línguas é de Deus. Nem todo mundo que fala em outra língua é do Espírito Santo. Nem todo mundo que fala em outra língua é homem de Deus e mulher de Deus. Cuidado. 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 Porque a sua alma pode ser enganada. E isto pode conduzi-la a um caminho de erro. Cuidado. Cuidado. Clarice, como é que eu entendo? Pelo Espírito Santo. Como é que eu compreendo e tenho o discernimento? Pelo Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, não me deixe ser enganado. Espírito Santo, não me deixe ser confundido nem levado por esses falsos. Espírito Santo, não permita que eu seja enganado por isso. Clame ao Espírito Santo e Ele vai dar a direção para você. Finalizando o verso de número 11, para mim encerrar aqui, irmãos. Mas há um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas. O mesmo Espírito, tudo em todos. Repartindo, dando porções, repartindo. Ele dá. Dons não se compra. Dons não se barganha. Dons é dado gratuitamente. Dons não se compra com... me faz um pix que Deus vai dar um dom para você. Não. Oferta R$1.000 que Deus vai dar um dom para você. Não. Olha, faz um propósito de R$500 que Deus vai dar um dom para você. Não. Não é assim que funciona, não. Isso aí é enganador. Isso daí é mercenários da fé. Mercenários. Mercenários, digo novamente, mercenários, pessoas que cobram pelas coisas do Senhor, cobram por uma oração, cobram por uma palavra, cobram por uma palavra bíblica, cobram. Mercenários, não. O Espírito Santo dá gratuitamente, ele dá. Ele reparte conforme Ele quer. Ele dá. O Espírito Santo dá. Você não precisa... compra rosa ungida que o Espírito Santo vai dar dom de língua para você. Não. Não é assim. Não. O Espírito dá. Ele reparte. É dele. E Ele reparte dele para nós. É dele. Ele pode dar para quem Ele quer, dele. A cada um como quer. O Espírito Santo dá dons. Ele dá. Grátis. Dá. A cada um conforme Ele quer. Se Ele quer. Tá, agora, me perdoa que eu tô cagando. Se Ele quer que você tenha o dom de cura, Ele dará. Se Ele quer que você tenha o dom de nova língua, Ele dá. Se Ele quer que você tenha o dom de interpretação, Ele dá. Se Ele quer que eu tenha o dom de pregar, Ele dá. Se Ele quer que o outro tenha o dom de cantar, Ele dá. Ele dá grátis, gratuitamente, conforme Ele quer. A vontade aqui é a dele que permanece. É o Espírito que faz conforme Ele quer fazer.
conforme Ele quer fazer, para ser útil, para ser utilizado, ter utilidade na sua presença, nas suas mãos, para a glória dele. Se Deus ver que algum dom vai nos exaltar, Ele não vai nos dar, irmão. Ele vai nos dar dons que sejam para edificar a quem ouve, não para nos engrandecer. Não para nos engrandecer. Eu peço ao Senhor isso faz anos. Anos. Eu peço ao Senhor que Ele me dê o dom de visão espiritual. O Senhor me dá dons em sonhos proféticos, irmãos. Eu tenho muitos sonhos, muitas visões em sonhos, demônios, batalhas, situações que o Senhor me dá sonho e depois acontece. Mas eu digo ao Senhor, Senhor, eu quero ver, abrir os meus olhos. Eu sei que, irmãos, existem pessoas que têm esse tipo de dom. Mas eu entendo também que talvez eu não esteja preparada. O Espírito Santo ainda não me deu. Talvez não seja a vontade dele me dar. Talvez eu morra orando por isso e o Espírito Santo não me dê. Mas enfim, busque no Senhor aquilo que o Senhor tem certo para você. Espírito Santo, qual é o dom que o Senhor tem para mim? O Espírito Santo direciona a minha vida. Irmãos, este é o nosso amigo Espírito Santo. Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós encerramos hoje esses 10 dias aqui. Hoje encerramos sobre o Espírito Santo e sobre a pessoa. Foram 10 pregações sobre o Espírito Santo, 10 dias de oração sobre o Espírito Santo. Amanhã nós vamos orar por guerra, por batalha espiritual, que é um propósito que ardeu no meu coração. Mas não é por isso que nós vamos deixar o Espírito Santo de lado, irmãos. Vamos seguir tendo o Espírito Santo em nossa vida. Vamos seguir honrando, adorando o Espírito Santo, declarando a Ele que precisamos dele, que somos dependentes dele, que sem o Espírito Santo nada fazemos. Independente se o propósito parou, mas a busca precisa continuar. Amém? O propósito finaliza hoje, mas a busca precisa continuar. Que Deus abençoe. Muito obrigado a quem deixou o like, irmãos. Obrigado a sua companhia nesta 1h30 de oração. Deus abençoe aos inscritos do canal, irmãos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que a questão, irmãos, é tão difícil pregar a verdade e conseguir ter pessoas que me emprestam o tempo delas para ouvir a verdade, irmãos, porque é difícil, hoje em dia é difícil. Eu agradeço a Deus por permitir que eu esteja aqui, que vocês estejam aqui conosco, irmãos. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que ainda tem, irmãos, servos de Deus que pregam a verdade. Eu sei que tá uma vergonha, tá um escândalo, tá uma palhaçada em muitos lugares, né? Mas ainda assim tem os servos de Deus que amam a verdade da palavra, independente seja ela qual for, se dura ou não, se confrontosa ou não. E Deus abençoe. Eu fico muito feliz em saber que tem remanescentes ainda que ouvem e que gostam de ouvir a palavra da verdade, irmãos. Quando eu comecei aqui, tinha eu tinha menos de 50 pessoas no meu canal. E depois foi para 70. E só podia fazer live acho que era com mais de 50. Fazer live. E eu falei, Senhor, parece uma luta, a gente tenta pregar a verdade e é tão difícil porque o sistema, né, sabe como é que funciona, né, irmãos? Não vai querer que a palavra verdadeira... É interessante, irmãos, porque se você abrir a internet, abrir outras plataformas, aí você vai ver, você passa aí o feed do seu celular, porcaria, imoralidade, coisas de conotação sexual, coisas aí profanas, músicas montanas,
ideologias e não sei o que, tantas porcarias, irmãos, tantas porcarias, e usar esse meio, essa internet para alcançar vidas com a verdade, irmão, não é tão fácil assim. Então, eu louvo a Deus por estar aqui e por ter permitido o Senhor, o Espírito Santo, ter trazido vocês ao meu humilde canal. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. A paciência e ao tempo, irmãos, que eu sei que tempo é uma coisa importante em nossa vida. E ao tempo, 1h30 que vocês aguentaram ouvir. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. E a minha filha que dormiu, glória a Deus, aleluia. Estou encerrando feliz este propósito, meus irmãos. Grata ao Espírito Santo, porque nos ajudou até aqui. Deus abençoe aos que vão para o culto nesta noite. Deus abençoe um ótimo culto, cheio da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe meus irmãos do Brasil e fora, em nome do Senhor Jesus. Cada estado desta nação, fora da nação, há remanescentes, eu creio, em nome de Jesus, em cada canto do mundo, irmãos, não só no Brasil, do mundo, no México, na Guatemala, na África, tem irmãos da África aqui, Deus abençoe. Aos brasileiros fora do Brasil, Deus abençoe. A Argentina, remanescentes na Bahia, Deus abençoe no Rio, Amazonas, Manaus, Deus abençoe Paraná, Deus abençoe cada canto. Estados Unidos, Deus abençoe. Cuiabá, Pará, Minas, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo. Irmãos, que lindo. Goiânia, Santa Catarina. Irmãos, que lindo. Deus tem seus remanescentes. Deus sempre tem 7.000 que não se dobram. Paraná, Maceió, Goiás, Ceará. Deus sempre tem 7.000 guardados que não se dobram a Baal. Sempre. Que Deus abençoe e conserve vocês nesta fé, meus irmãos. Aleluia. Rio de Janeiro, que é Mato Grosso de novo, Minas, que é lindo, meus irmãos. Pernambuco, Deus abençoe, pernambucana Renata. Tem uma amiga. Hidrolândia, Ceará, que legal. Deus abençoe, Lúcia. Eu tenho uma amiga pernambucana muito linda, do jeito que ela fala, muito sotaque, muito bonito. Deus abençoe os pernambucanos arretados, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Deus abençoe Edna aí no Sergipe. E minha irmã, que você seja um instrumento aí na sua terra. Que o Espírito Santo te levante, Edna, aí, para ser um instrumento na sua terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Rio Grande do Sul, irmão, tem um pastor que mora no meu coração, gaúcho, que eu tenho muita admiração e respeito, que já dorme no Senhor, que é o nosso saudoso pastor Luiz Antônio. Um servo de Deus, irmãos gaúcho, um servo de Deus como poucos nesta terra, nosso irmão pastor Luiz Antônio. Eu moro no litoral de São Paulo, litoral do estado de São Paulo, Bertioga, perto de Santos, perto da cidade de Santos. Vamos orar pelo Caleu. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar o pedido de oração da minha irmã sobre a vida do Caleu, Senhor, este bebê que está no hospital.
Pai, em nome do Senhor Jesus. Diz a tua palavra, Senhor, que se nós crescêssemos, nós veríamos a tua glória. E nós cremos no teu poder, oramos debaixo do poder do teu nome agora, Senhor. Aonde o Caleb está agora, Senhor amado, neste momento, alcança ele, Espírito Santo. Traga restauração na saúde desta criança, ó Pai. Toca na vida do Caleb, Senhor, do alto da sua cabecinha, a planta dos seus pés, Senhor. Que a virtude e que o poder do Espírito Santo, que é cura, que restaura, que dá vida, em nome do Senhor Jesus, alcance a vida desta criança, que haja milagre sobre a vida dele. É o que nós te pedimos, Senhor, crendo com fé, agradecendo ao Senhor, certos do mover do teu Espírito na vida desta criança, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor alcance a vida dele em nome do Senhor Jesus. Irmãos, depois eu entro na live e me perdoe se eu não conseguir ler o seu comentário, seu pedido de oração. Depois eu entro na live que fica salva e eu passo a limpo os pedidos de oração no caderno de oração, irmãos. Porque realmente, me perdoe, irmãos, realmente eu não consigo ler aqui todos vocês. Gostaria de dar atenção, de ler todos vocês, mas eu não consigo, irmãos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e alcance a tua petição, seja qual for, irmãos. Deus alcance a tua petição em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, uma ótima tarde de domingo para vocês, um bom culto, cheio da presença do Espírito Santo. Sei que amanhã, segunda-feira, muitos trabalham, muitos têm aí os seus afazeres, seus compromissos, mas se você estiver disponibilidade e quiser participar, estaremos aqui às 2:30 da tarde, guerreando neste tema de batalha espiritual em oração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus. Até amanhã, se o Espírito Santo nos permitir. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, meus irmãos. Uma ótima tarde para vocês.